Allan Kardec. Obras póstumas. A minha primeira iniciação no Espiritismo. 25 de março de 1856. Em casa do Sr. Baldin, médium Senhorita Baldin. Meu guia espiritual. Morava eu, por essa época, na Rua dos Mártires, número 8, no segundo andar, ao fundo. Uma noite, estando no meu gabinete a trabalhar, pequenas pancadas se fizeram ouvir na parede, que me separava do aposento vizinho. A princípio, nenhuma atenção lhes dei. Como, porém, elas se repetissem mais fortes, mudando de lugar, procedi a uma exploração minuciosa dos dois lados da parede. Escutei para verificar se provinham do outro pavimento e nada descobri. O que havia de singular era que, de cada vez que eu me punha a investigar, o ruído cessava, para recomeçar logo que eu retomava o trabalho. Minha mulher entrou da rua por volta das 10 horas. Veio ao meu gabinete e, ouvindo as pancadas, me perguntou o que era. Não sei, respondi-lhe, há 1 hora que isto dura. Investigamos juntos, sem melhor êxito. O ruído continuou até meia-noite, quando fui deitar-me. No dia seguinte, como houvesse sessão em casa do Sr. Baldin, narrei o fato e pedi que mo explicassem. Pergunta: ouvistes sem dúvida o relato que acabo de fazer. Poderias dizer-me qual a causa daquelas pancadas que se fizeram ouvir com tanta persistência? Resposta: era o teu espírito familiar. Pergunta: com que fim foi ele bater daquele modo? Resposta: queria comunicar-se contigo. Pergunta: poderias dizer-me quem é ele? Resposta: podes perguntar-lhe a ele mesmo, pois que está aqui. Nota: nessa época, ainda não se fazia distinção nenhuma entre as diversas categorias de espíritos simpáticos. Dava-se-lhes a todos a denominação de espíritos familiares. Pergunta: meu espírito familiar, quem quer que tu sejas, agradeço-te o me teres vindo visitar. Consentirás em dizer-me quem és? Resposta: para ti chamar-me-ei a verdade, e todos os meses aqui, durante 1/4 de hora, estarei à tua disposição. Pergunta: ontem, quando bateste, estando eu a trabalhar, tinhas alguma coisa de particular a dizer-me? Resposta: o que eu tinha a dizer-te era sobre o trabalho a que te aplicavas. Desagradava-me o que escrevias e quis fazer que o abandonasses. Nota: o que eu estava escrevendo dizia respeito, precisamente, aos estudos que empreendera acerca dos espíritos e de suas manifestações. Pergunta: a tua desaprovação era referente ao capítulo que eu escrevia ou ao conjunto do trabalho? Resposta: ao capítulo de ontem. Submeto-o ao teu juízo. Se o releres, reconhecerás tuas faltas e as corrigirás. Pergunta:
Eu mesmo não me sentia satisfeito com esse capítulo e o refiz hoje. Está melhor? Resposta: está melhor, mas ainda não satisfaz. Relê da 3ª à 30ª linha e com um grave erro depararás. Pergunta: rasguei o que escrevera ontem. Resposta: não importa. Isso não impediu que a falta continuasse. Relê e verás. Pergunta: o nome verdade que adotaste constitui uma alusão à verdade que eu procuro? Resposta: talvez. Pelo menos é um guia que te protegerá e ajudará. Pergunta: poderei evocar-te em minha casa? Resposta: sim, para te assistir pelo pensamento, mas para respostas escritas em tua casa, só daqui a muito tempo poderás obtê-las. Nota: com efeito, durante cerca de 1 ano, nenhuma comunicação escrita obtive em minha casa, e sempre que ali se encontrava um médium, com quem eu esperava conseguir qualquer coisa, uma circunstância imprevista a isso se opunha. Somente fora de minha casa lograva eu receber comunicações. Pergunta: poderias vir mais a miúde e não apenas de mês em mês? Resposta: sim, mas não prometo senão uma vez mensalmente, até nova ordem. Pergunta: terás animado na Terra alguma personagem conhecida? Resposta: já te disse que para ti sou a verdade, isto é, para ti, quer dizer discrição. Nada mais saberás a respeito. Nota: à noite, de regresso à casa, dei-me pressa em reler o que escrevera, quer no papel que eu lançara à cesta, quer em nova cópia que fizera, se me deparou, na 30ª linha, um erro grave que me espantei de haver cometido. Desde então, nenhuma outra manifestação do mesmo gênero das anteriores se produziu, tendo se tornado desnecessárias, por se acharem estabelecidas as minhas relações com o meu espírito protetor. Elas cessaram. O intervalo de 1 mês que ele assinara para suas comunicações só raramente foi mantido no princípio. Mais tarde deixou de o ser em absoluto. Fora sem dúvida um aviso de que eu tinha de trabalhar por mim mesmo e para não estar constantemente a recorrer ao seu auxílio diante da menor dificuldade. 9 de abril de 1856, em casa do Sr. Baldin, médium senhorita Baldin. Pergunta: a verdade. Criticaste outro dia o trabalho que eu havia feito e tiveste razão. Reli-o e encontrei na 30ª linha um erro contra o qual protestaste, por meio das pancadas que me fizeste ouvir. Isso me levou a descobrir outros defeitos e a refazer o trabalho. Estás agora satisfeito? Resposta: acho-o melhor, mas aconselho-te que esperes 1 mês para divulgá-lo. Pergunta: que queres dizer falando em divulgá-lo? Não tenho, bem sabes, a intenção de publicá-lo já, se é que o haja de publicar. Resposta: quero dizer, mostrá-lo a terceiros. Busca um pretexto para recusar isso aos que te pedirem para vê-lo. Daqui até lá melhorarás o trabalho.
faço-te esta recomendação para te poupar a crítica. Precato o teu amor próprio. Pergunta: disseste que serás para mim um guia, que me ajudará e protegerá. Compreendo essa proteção e o seu objetivo dentro de certa ordem de coisas, mas poderias dizer-me se essa proteção também alcança as coisas materiais da vida? Resposta: nesse mundo, a vida material é muito de ter-se em conta. Não te ajudar a viver seria não te amar. Nota: a proteção desse espírito, cuja superioridade eu então estava longe de imaginar, jamais, de fato, me faltou. A sua solicitude e a dos bons espíritos que agiam sob suas ordens se manifestou em todas as circunstâncias da minha vida, quer a me remover dificuldades materiais, quer a me facilitar a execução dos meus trabalhos, quer, enfim, a me preservar dos efeitos da malignidade dos meus antagonistas, que foram sempre reduzidos à impotência. Se as tribulações inerentes à missão que me cumpria desempenhar não me puderam ser evitadas, foram sempre suavizadas e largamente compensadas por muitas satisfações morais gratíssimas.